A beleza natural de Montana, com suas dezenas de belos parques, é um convite a todos os exploradores e aventureiros. Mas quando dois ciclistas percorrem uma trilha, eles acabam cruzando o caminho de um grande urso pardo, e o que deveria ser um dia descontraído se transforma em um encontro fatal. Já deixa o like e se inscreva no canal. Este foi o terrível ataque a Brad Treat. Em 29 de junho de 2016, na Floresta Nacional Flathead, em Montana, nos Estados Unidos, o policial do Serviço Florestal Brad Treat estava prestes a encarar um desafio. Nos limites do Parque Nacional Glacier está a Floresta Nacional Flathead. Com montanhas imponentes, rios e lagos cristalinos, ela fornece habitat para mais de 250 espécies. Dentre as mais perigosas estão o puma, o coiote, o urso pardo, o lince e o lobo. Mas mesmo que possa parecer arriscado se aventurar nesse lugar, a floresta é tão grande que as chances de encontrar algum desses animais é mínima. Além disso, ela oferece uma rica variedade de opções para turistas e aventureiros, o que se sobrepõe a qualquer outra preocupação. Porém, as coisas estavam prestes a mudar, e muitas pessoas estavam prestes a questionar a segurança de Flathead. Aos 38 anos, Brad Treat era um apaixonado pela natureza. Ele adorava ficar ao ar livre, fazer caminhadas, praticar corrida, caiaque e, principalmente, ciclismo. Treat, que morava nas proximidades da floresta, tinha acesso a várias trilhas de sua casa. O que era bom, assim ele e a esposa aproveitavam para sair quase todas as manhãs para caminhar ou correr. Mas isso não era suficiente para ele. Treat, na verdade, era um atleta amador. Obstinado e focado, poderia facilmente ser encontrado correndo ou pedalando em seus dias livres do trabalho. Ele era tão competitivo que várias vezes tentava se superar, indo cada vez mais longe e mais rápido. Mas apesar de sua competitividade, Brad era gentil e tinha um grande coração. Na escola, após ganhar alguma competição, ele fazia questão de cumprimentar e parabenizar cada um dos demais participantes. No dia 29 de junho, na quarta-feira, o policial do Serviço Florestal tinha planos emocionantes para realizar. Depois de conseguir uma folga, ele chamou um amigo para fazerem juntos uma trilha de bicicleta. Às 2 horas da tarde, Brad e seu amigo já estavam fazendo a atividade. Passando por terrenos íngremes e irregulares, eles iam percorrendo em alta velocidade. Como um esportista competitivo, não demorou muito tempo para que Brad assumisse a liderança. Ele passou à frente e estava a mais ou menos a 25 metros de seu amigo. Depois de um tempo, os dois já haviam acumulado uma velocidade impressionante, mas Brad continuava liderando. Com tanta velocidade, é claro que vão existir alguns riscos. Mas como os dois eram experientes e conheciam o lugar, as chances de algum acidente eram mínimas, pelo menos era o que parecia. De acordo com o relatório realizado pelas autoridades após o incidente, depois de fazer uma curva cega na trilha, Brad colidiu com um urso. A investigação não encontrou sinais de derrapagem ou direção evasiva, indicando que ele não viu imediatamente o animal e o atingiu com toda a velocidade. Com a força do impacto, Brad caiu duramente no chão. Ao tentar amortecer a queda com as mãos, acabou quebrando os 2 pulsos e a escápula esquerda. O outro ciclista mais atrás relatou ter ouvido um barulho estranho, um som gutural. Ele fez o mesmo caminho que Brad e chegou mais perto do barulho. Assim que se aproximou, o ciclista viu o urso em pé sobre Brad, o atacando. Em choque, assistiu à terrível cena. O amigo ainda descreveu o urso como muito grande, de cor preta acastanhada. Ele contou que ficou cerca de 1 minuto pensando no que poderia fazer, mas não tinha ideia. Ele não havia trazido o celular, tampouco alguma arma de defesa. O ciclista também contou que o urso estava tão focado em Brad que quando se tornou visível, o animal não se virou para olhá-lo em nenhum momento. Mesmo que quisesse ajudar Brad, ele não poderia fazer nada. Ele não tinha um spray anti-urso, nem uma arma de fogo. Nessa situação, ele seria apenas mais uma vítima do predador. Sua única saída
foi voltar atrás e pedir ajuda. Ele então se virou e refez a trilha. Depois de um tempo pedalando, alguns sons de veículos já podiam ser ouvidos. Chegando em uma estrada próxima, ele conseguiu sinalizar para um carro e imediatamente pediu ajuda. Dentro do automóvel, foi levado para um local onde finalmente conseguiu fazer uma ligação de emergência. Só então aí que sua ficha caiu. Se Brad não estivesse à frente, quem poderia ter sido atacado. Depois de percorrer um longo caminho para chegar à estrada, pegar a carona e só então fazer a ligação de emergência, já haviam se passado mais de 1 hora. Quando o resgate finalmente chegou ao local do ataque, já era tarde demais. Os policiais encontraram o corpo sem vida e a bicicleta ao lado. O capacete que Brad usava naquele dia estava fora de sua cabeça e em pedaços. O urso não estava em nenhum lugar. Ainda de acordo com a investigação, nenhuma parte do homem foi consumida, mas nenhum detalhe de como estava a situação do corpo foi divulgado. Ursos geralmente escondem alimento cobrindo-o de sujeira e detritos para consumo posterior, mas nesse caso Brad estava bem visível. Chris Servhin, professor de pesquisa adjunta da Universidade de Montana, disse que as evidências indicam que este não foi um ataque predatório, mas sim um encontro surpresa. Ou seja, o animal não tinha intenção de devorar o homem, mas se sentiu ameaçado por ele e por isso o atacou. O animal não pôde ser caçado, pois a espécie era protegida pelo governo, sob a Lei de Espécies Ameaçadas. No entanto, amostras do seu pelo foram obtidas e analisadas em laboratório. Foi descoberto que pertenciam a um urso pardo macho, de 18 ou 20 anos. Esse mesmo urso já havia sido capturado uma vez, em maio de 2006. Quando participou de um projeto de pesquisa no Parque Nacional Glacier. A morte de Brad gerou grande repercussão e recebeu uma significativa cobertura da mídia. Este foi o primeiro incidente em que alguém em Montana foi morto por um urso enquanto praticava mountain bike. Contudo, esse tipo de caso não é tão incomum. Um estudo do ano 2000 no Parque Nacional de Banff, em Alberta, Canadá, descobriu que, embora os caminhantes superem em muito o número de ciclistas em trilhas, o número de encontros com ursos para os ciclistas era desproporcionalmente alto. O estudo atribuiu os números à alta velocidade e ao silêncio em pedalar. Para os ciclistas profissionais ou amantes do esporte, Chris Servhin fez a seguinte recomendação: o principal é diminuir a velocidade em lugares com pouca distância de visão, o que significa onde você não pode ver muito longe. Quando a trilha é densa com vegetação ou tem curvas, recomendamos que você diminua a velocidade e grite ao se aproximar de curvas cegas. Outras autoridades também aconselharam: carregue spray anti-urso, não ande sozinho, não viaje ao anoitecer e não subestime os animais. Contando com Brad, houve 11 mortes no Parque Nacional Glacier, desde sua fundação em 1910. Mas nesse caso, talvez o urso não tenha culpa, já que ele estava em seu habitat, também foi pego de surpresa e seguiu seus instintos. Brad, porém, com certeza sabia que ali haviam ursos, mas não tinha como ele saber que havia um tão próximo. Seu maior erro pode ter sido não prestar atenção e não assumir protocolos de segurança. Mas o que você acha? Tem algum culpado nessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Analisar o impacto das atividades humanas na natureza e no comportamento dos animais é necessário. Nós podemos até fazer atividades esportivas dentro de florestas ou subindo montanhas, mas é importante lembrar que esses locais não são nosso território. Se chegou até aqui, muito obrigado. Cada visualização completa também contribui muito para o bom desempenho do canal. Se gostou da forma como essa informação foi passada, considere deixar um like e se inscrever no canal. Cada like e inscrição significa muito para mim. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. Agradeço a todos os que já são inscritos pelo suporte contínuo. Até a próxima.